estrutura, gente. A gente vai um pouquinho mais de aula, mas é importante falar sobre essa estrutura. A DRE, né, ela começa sempre pela receita operacional bruta, que é a receita de vendas total da empresa, de vendas ou de prestação de serviços, né? Tudo isso fica aqui como receita. Então, tudo que a empresa vendeu, o valor total, o valor bruto, sem desconto, sem nada, fica aqui. Por quê? É importante eu saber o quanto eu vendi e o quanto eu descontei, o quanto teve de devolução. Então, não é nem interessante eu colocar aqui o valor líquido das minhas vendas, eu coloco o valor bruto, total das vendas. Aí entram as deduções de vendas, que são aquelas despesas que só existem quando há vendas. Então, por exemplo, aqui ó, vai entrar os impostos sobre vendas, porque eu só vou pagar impostos sobre vendas se eu vender. Esses impostos não têm nada a ver com imposto de renda e contribuição social, que são impostos sobre o lucro. Esses impostos aqui são impostos sobre vendas. Então, ó, nós colocamos aqui de maneira genérica impostos sobre vendas, mas lá na empresa o plano de contas vai detalhar ICMS, PIS, COFINS, então vai detalhando as contas contábeis. Devolução de vendas. Então, eu vendi, só posso ter devolução de venda se eu tiver vendido, né? Aí nós chegamos à receita líquida, que é o quanto eu vendi, menos os impostos que eu paguei, menos as devoluções, né? Aí chegamos ao custo da mercadoria vendida, que é o quanto custou. Tá, eu vendi mercadorias por 55 mil, mas para poder vender essas mercadorias eu tive que comprar. Eu posso até não ter pago para o meu fornecedor, mas já teve um custo. Teve um valor, tem um valor essas mercadorias que eu estou revendendo, né? Então, eu peguei 28 mil reais de mercadorias, a ideia seria essa, eu peguei 28 mil reais de mercadorias e revendi por 55, né? Então, chegamos aqui ao custo da mercadoria vendida. Aí, então, a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, chegamos ao lucro bruto. Gente, essa primeira parte aqui avalia a atividade principal da empresa. Se eu sou um supermercado, quanto que eu estou tendo de lucro bruto só com a venda dos meus produtos? Se eu sou uma loja de roupas, quanto que eu estou tendo de lucro só com as minhas vendas de roupas? Porque, gente, a empresa, fora a atividade principal dela, ela tem uma série de outros gastos. Ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar aluguel. Então, se a atividade de comprar, porque ó, o custo da mercadoria está aqui, né? Comprar e vender não gera lucro, provavelmente essa minha empresa não está valendo a pena, né? Então, aqui a gente mensura o quanto a atividade principal da empresa está gerando de resultado. Aí vem as despesas operacionais, que são aquelas para administrar a minha empresa. Então, despesas administrativas, né? Dentro dessas despesas administrativas, nós temos aluguel, depreciação, salários. Então, é aquilo para administrar a minha empresa. Então, até aqui agora, nós conseguimos avaliar a gestão da minha empresa. Ó, até o lucro bruto, eu avaliei a atividade principal. Até o resultado, antes do resultado financeiro, eu avalio a gestão da minha empresa. Eu estou sendo eficiente, né? Eu estou pagando um aluguel de acordo com a minha atividade para poder ter um bom resultado. Talvez eu preciso me mudar para um lugar menor. Então, tá vendo como a gente consegue extrair uma série de informações? Depois, nós entramos aqui em despesas e receitas financeiras. Isso aqui está relacionado, por exemplo, com as despesas de juros que a gente paga sobre os empréstimos, ou as receitas sobre a aplicação financeira. Então, aqui são despesas e receitas que eu tenho, muitas vezes fora da minha gestão. Vai depender, né? Se a aplicação financeira está tendo um bom rendimento, por causa de uma necessidade de fazer um empréstimo, eu tive que pagar essa despesa financeira, mas esses juros está meio que fora da minha. Está pequena, agora que eu pensei, né? Esses juros está meio que fora da minha gestão, né? Então, são valores que eu dependo de terceiros. Aqui a gente costuma dizer
que aqui a gente consegue observar a política da empresa no que se refere à captação e aplicação de recursos. Tem empresas que geram muito recurso, então ela consegue aplicar bastante e ter bastante receita. Tem empresas que já dependem de muito recurso de terceiros, às vezes tem que pagar muitos juros de empréstimos e financiamentos. E aí nós chegamos ao resultado antes dos tributos. E paramos por aqui, né? Daqui para baixo nós teríamos aí os tributos sobre o lucro, que vocês vão aprender lá em tributária. Bom, então perceberam que essa estruturazinha aqui de uma DRE pequena, né? Ela consegue nos trazer uma série de informações sobre a empresa. E agora, então, o balanço patrimonial. Deixa eu aumentar aqui também. O balanço patrimonial, que acho que vocês já estão um pouco mais familiarizados, né? Nós temos aqui o ativo, o passivo e aqui embaixo o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido, gente, ele é um subgrupo do passivo, né? Ele pertence ao passivo. Ele representa uma obrigação. Em muitos materiais, vocês vão ver o equilíbrio do balanço dizendo que ativo é igual a passivo, né? O que a gente faz é um detalhamento do passivo, dizendo que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Mas o patrimônio líquido é um subgrupo dentro do passivo, né? Aí nós dividimos em circulante e não circulante em função do curto e longo prazo. Então, aqui está tudo que a empresa pretende transformar em dinheiro ou consumir no curto prazo. Aqui no ativo não circulante está aquilo que a empresa não tem prazo para transformar em dinheiro, como os equipamentos, as instalações aqui, né? Ou aquilo que vence no longo prazo. Aqui poderíamos ter, por exemplo, as duplicatas a receber. Quando a gente faz essa separação, a gente consegue entender um pouquinho da estrutura da empresa. O ativo não circulante, ele está relacionado aos bens de estrutura da empresa. O imóvel, os equipamentos, as máquinas. Normalmente, as empresas industriais vão ter mais valores no ativo não circulante do que no ativo circulante, porque as empresas industriais dependem dos equipamentos, das máquinas, para poder transformar a matéria-prima em produto final. Já as empresas comerciais, muitas vezes, vai ter o seu valor no ativo mais concentrado no ativo circulante. Por quê? O fluxo da atividade dela é mais rápido, ela compra e vende mercadoria, né? Isso é um fluxo, né? Seja todo dia, seja toda semana, seja todo mês, ela está comprando e revendendo, comprando e revendendo. Então, normalmente, ela tem mais investimentos aqui no ativo circulante. E percebam que aqui eu trouxe um pouquinho melhor essa divisão. Ó. Nós temos o grupo do ativo, dentro do ativo nós temos o ativo circulante. Dentro do ativo circulante nós vamos ter os seguintes subgrupos: caixa e equivalente de caixa, contas a receber e estoque. Ó. Tudo isso são subgrupos do ativo circulante. Dentro do subgrupo caixa e equivalente de caixa, aí eu tenho aqui as contas contábeis, caixa, banco, aplicações financeiras. Isso no nosso exemplo. Nas empresas, talvez vai ser necessário detalhar ainda mais. Por exemplo, aqui dentro do caixa, e o caixa se tornaria mais um subgrupo, eu posso ter o banco, o caixa, aqui o caixa, né? O caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. Aqui dentro do banco, né, eu poderia ter um detalhamento de banco alfa, banco beta, né, se eu tiver conta corrente em mais de um banco. Então, o nível de detalhamento vai depender da necessidade da empresa. Aqui, ó, como eu falei, aqui no estoque, nós temos o subgrupo estoque, dentro do estoque nós temos mercadorias. Aqui dentro de mercadorias, as empresas vai ter que detalhar camisetas, calças, bermudas, né? Então, vai se detalhando conforme a necessidade de cada empresa. Então, é muito importante essa separação de grupos e subgrupos. Então, ó, como eu falei, acho que alguém perguntou, né? Se ativo não circulante era a mesma coisa que imobilizado, na verdade, o imobilizado é um subgrupo
dentro do ativo não circulante. Aqui em instalações também às vezes é necessário especificar as diversas instalações que a empresa tem. Os móveis, né, as empresas não têm aquele número de esqueci, né, às vezes tem lá na mesa, né, uma etiquetinha, um número, então você vai ter que detalhar todos esses móveis, todos esses utensílios. Aqui no passivo, né, nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante, dívidas de curto e de longo prazo. Gente, isso aqui é super importante para os gestores, né? Aqui ele já vai ter que prestar atenção, ó, essas minhas dívidas aqui vencem no curto prazo, então eu preciso gerar dinheiro a tempo de pagar essas dívidas. Ah, então eu não preciso me preocupar com as dívidas de longo prazo? Precisa, mas concorda comigo que você tem uma folga aí até gerar o dinheiro para pagar? Porque vai demorar para vencer, né? Se a gente fosse pensar hoje, novembro de 2021, essas dívidas de curto prazo começariam a vencer em janeiro de 2023. Então, eu tenho tempo ainda para ter que pagar esse montante. E aqui, lembrando, ó, esse financiamento com este financiamento aqui é o mesmo. Lá no banco vai ser feito um contrato. Quem vai fazer essa separação de valor na contabilidade vai ser você. Então, não são financiamentos diferentes. Um financiamento vence no curto prazo, outro financiamento vence no longo prazo. Não, é um mesmo contrato de financiamento. Só que algumas parcelas vão vencer no curto prazo, outras vão vencer no longo prazo. E aqui o patrimônio líquido. Então, aqui é muito importante também a gente observar, né? O valor que os sócios se comprometeram lá no capital social e o que ainda estão devendo para a empresa, né? Aqui também a gente consegue fazer uma comparação de dívidas que a empresa tem e de recursos que ela captou, mas que não tem prazo para pagar. Tem muitas empresas, né, que quando estão precisando de dinheiro, ao invés de fazer um empréstimo que gera uma dívida para a empresa, vai buscar mais investimentos com os sócios. Se for uma empresa de capital aberto, vai vender mais ações, né? Então, tudo isso a gente consegue obter de informação. Então, empresas que têm um passivo com valor muito expressivo são empresas bastante endividadas. Isso é ruim? Não, não é ruim se a empresa conseguir pagar por essas dívidas, conseguir gerar caixa para pagar essas dívidas. Mas, em algumas situações, cabe à empresa buscar recursos próprios para não se endividar, tá certo? Bom, pessoal, acho que era isso, né? Eu vou disponibilizar então essas estruturas aqui para vocês. Parece que tem algumas perguntas aqui antes de eu encerrar. Deixa eu ver aqui. Ah, não, o pessoal estava pedindo, as meninas pediram para eu aumentar a planilha, mas como eu fico lá na outra tela, agora que eu fui ver. Temos uma pergunta aqui, ó. Cheque especial entra no passivo circulante? Entra no passivo circulante, porque já é uma dívida e, na verdade, você já tem que cobrir o seu cheque especial. Você usou o limite, já gerou essa obrigação com o banco. A não ser que você vai lá na instituição financeira, faça uma negociação e diga, ó, esse valor que eu usei, que eu consumi no cheque especial, eu só vou te pagar lá em 2023, eu não consigo pagar antes. E o banco aceita, beleza, então você prorrogou o vencimento do cheque especial. Mas uma vez que você utiliza o seu limite, você já tem uma obrigação, né, e já está vencida, digamos assim. Então ficaria no passivo circulante. Quando uma empresa está mais endividada a longo prazo em comparação com a curto prazo, poderíamos dizer que ela tem saúde financeira melhor? Eu não diria que ela tem saúde financeira melhor. Eu diria que ela tem mais folga financeira. Ela não tem uma preocupação em gerar caixa no curto prazo. Porque às vezes a empresa se endivida no longo prazo, ao invés do curto prazo, só que ela não consegue gerar dinheiro nem para pagar as dívidas de curto prazo. Vocês vão aprender lá na disciplina de análise das demonstrações contábeis que tem como avaliar essa capacidade de pagamento da empresa, né? Ver se ela está num nível de endividamento confiável, seguro ou não, através de indicadores. Então, a simples
O simples montante de dívidas estar maior no longo prazo não nos garante muita confiança a respeito da saúde financeira da empresa. É muito importante olhar os indicadores de liquidez, por exemplo, que é a capacidade de pagamento dela, né? Aí a gente consegue fazer uma avaliação melhor, tá certo?